Bom, gente, boa noite. É um prazer. Espera aí, rapidinho. Tá. É um prazer enorme estar aqui nessa noite, estar presente, né, nessa mesa que é muito formidável, né, essa formação, essa temática dentro da nossa Faculdade de Artes, né, essa interdisciplinaridade também proposta através dos debatedores de hoje, né, o professor Elton, que vem de uma formação da psicologia, do serviço social, contribuindo com os diálogos, né, os outros dois professores da área de música e eu das artes visuais. Então, assim, é muito interessante essa formação que a gente vai ter hoje de debate, né, nessa noite que está se iniciando. Bom, eu fiquei na missão de ser o mediador, mas também de fazer algumas palavras iniciais do projetor. Pode sentar aqui, né? Uhum. Ficou aqui. Algumas palavras iniciais sobre esses conceitos e protagonismos na área das visualidades, né? É a minha contribuição assim na mesa, uma vez que os outros vêm, né, também das áreas das músicas e tudo mais, então fiquei incumbido de fazer essa interdisciplinaridade nessa área da visualidade. E aí eu começo essa apresentação falando, né, criando ali, né, trazendo essa ideia de Amazônia Queer, né? O que seria isso? Seriam esses queers da Amazônia, né? A proposta é a gente pensar nessas dissidências, né, nesses corpos que se apresentam dentro da Amazônia e perfazem as visualidades. Protagonismo dissidente. Tá. E aí a gente começa com o que vai ser esse ser queer, né? A gente tem aí o queer, né? A trans, né? Tem o homem hétero, o homem cis, né? São conceitos que muitas das vezes a gente se perde no debate, né? E a gente não consegue dialogar, né? Fundamentar de acordo com as teorias. E aí eu trago aqui a ideia, de uma forma direta, que o queer é um termo usado para descrever pessoas cujas identidades de gênero ou orientações sexuais fogem dessas normas, né, cis heteronormativas. Ou seja, pessoas que não se identificam com os padrões tradicionais de masculinidade, feminilidade, gênero binário e heterossexualidade. E aí o Glauco Ferreira ele vai ter uma pesquisa muito interessante no campo das visualidades na América do Sul. Né? Ele vem da antropologia, ele é um artista visual, e ele vai falar que o queer são questionadores do binarismo de gênero. Pessoas trans e mulheres lésbicas são as populações preferencialmente tomadas como público-alvo destes coletivos. Como parte de suas preocupações em agrupar e organizar segmentos da sigla LGBT, que nem sempre são privilegiados pelos coletivos gays e lésbicos. Muitas vezes focados no público homossexual cisgênero masculino ou feminino, exclusivamente para a realização de seu trabalho político. Né? E aí eu trago também uma crítica até mesmo para essa composição da mesa, né? A gente não está tendo na mesa uma pessoa trans, por exemplo, né? Uma mesa que se propõe numa variedade de corpos dissidentes, né? A gente tem ainda que galgar, né, algumas reflexões dentro da própria academia de artes e de música acerca da presença desses corpos, né, dentro desses espaços de poder, certo? E aí a gente tem muitos autores na América Latina que buscam analisar as situações locais nas quais, através de disciplinas academicamente consolidadas e de outras iniciativas interdisciplinares, foram possíveis chegar, né, em reflexões sobre o gênero e as sexualidades, apontando como e por quem estes estudos poderiam ser relacionados aos estudos queer realizados no norte global, né, que também se aplica aí no nosso sul global. Para a gente pensar o sul global, a gente precisa lembrar de alguns registros históricos sobre a sexualidade nos trópicos, né? Aqui na nossa região. E aí eu trago aqui a ideia do Tibira. Conhecem Tibira? Não? Conhecem? Né? Aqui a gente tem uma gravura do livro de Claude Abbe, né, que ele vai falar, ele participou, na realidade, dessa invasão à colônia portuguesa que executou Tibira no Maranhão. Tibira foi uma vítima, né? E era um termo genérico para se classificar a homossexualidade
naquele momento. Ele foi acusado de sodomia, um pecado aos olhos do fundamentalismo e da intolerância homofóbica por parte dos missionários franceses no Maranhão. O crime foi registrado no livro História das Coisas mais memoráveis, né, nos anos de 1613 a 1614. Segundo o antropólogo Motti, o capuchinho Frei Yves Devreux, superior dos missionários, teve a responsabilidade dessa execução, assim como a discriminação minuciosa desse martírio. E aí tem, né? Embora o livro tenha sido traduzido no século XIX e reimpresso no Brasil, de fato é uma história pouco conhecida em estudos e livros sobre diversos aspectos da presença dos capuchinhos e dos franceses. A gente sabe aí que o Maranhão, né, tem São Luís, a única capital brasileira que foi fundada por franceses, né? Então, assim, uma outra colonização, né, que aconteceu naquela região. Tem um relato do português Pedro de Magalhães Gândavo, de 1576, que vai falar: Índias há que não conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem o consentirão, ainda que por isso as matem. Estas deixam todo o exercício de mulheres e imitam os homens e seguem seus ofícios, como se não fossem fêmeas. Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão à guerra e à caça com seus arcos e flechas, perseverando sempre na companhia dos homens, e cada uma tem mulher que a serve, com quem diz que é casada. E assim se comunicam e conversam como marido e mulher. Né? Então, assim, a gente tem registro já, né, naquele período de 1500 e pouco, né, das lesbianidades, né, que já aconteciam no solo dos trópicos. Esse daqui é um memorial muito interessante, de 1637, né, que vai ser um padre solicitando o envio de portuguesas ao Pará para evitar que nascesse um grande mal entre 200 soldados sem mulheres. Né? E aí ele fala bem assim, olha, estes mesmos portugueses, estes mesmos portugueses também têm grande necessidade de mulheres portuguesas com quem casem, principalmente no Pará, aonde de haver 200 soldados sem mulheres, donde nasce um grande mal, que lhe andarem metidos em ocasiões de ofensas de Deus, e também não se povoa a terra, nem se multiplica a gente legítima portuguesa. Mande sua majestade 100 mulheres ao Pará, que todas casarão conforme suas qualidades. Né? Então, assim, o desespero, né? Né? Para essa galera, né? Aí vem o Elton lá do Pará. Enfim, né? Reflexos desse período. Mas e esses protagonismos atuais? Né? A gente falou aqui de uma historicidade, um pouco sobre esses conceitos, né? E quem seriam essas pessoas, esses queers da Amazônia, né? Esses Amazonian queers? E aí eu trago aqui Auá Mendes, não sei quantas conhecem. É uma artista indígena do povo Mura, né? É originária de Manaus, atua como designer, ilustradora, grafiteira e arte educadora. Sua obra aborda questões políticas e sociais e ela usa a arte como uma ferramenta para falar sobre a sua vivência indígena, transvestigênero e preta, e a relação corpo-território e a luta por direitos e visibilidade. A Auá também tem um trabalho muito interessante porque ela parte do grafite. E o grafite, ele é um ambiente muito misógino. É um ambiente muito dominado por homens ainda nas artes visuais. Né? E aí ela traz isso para o trabalho dela, enfim, esses enfrentamentos e essas resistências. Aqui alguns trabalhos dela, que vocês já devem ter visto, né, por aí, esses murais gigantescos que ela faz. Aqui em São Paulo. Ela atualmente vive em São Paulo. E a Manauara clandestina. Alguém já ouviu falar da Manauara? Não? Só o Rosiel balançou, porque eu encontrei uma entrevista tua, tá, Rosiel? Encontrei uma entrevista tua. E a Manauara clandestina, ela é daqui de Manaus, ela vem do interior, e ela vai falar sobre esse movimento que ela vai sofrer devido à família dela ser super religiosa, né, neopentecostal. E aí ela vai para São Paulo, né, tentar a vida, fugir de toda essa violência familiar, e aí lá ela começa a viver com outras mulheres travestis. Né? E aí ela começa a fazer esse aquilombamento de ideias, né? E começa a trabalhar na indústria da moda, e aí ela vai performando hoje em dia como artista.
né? Ela é artista visual, estudante de cinema. Sua formação foi marcada pela vivência em missões evangélicas no interior do Amazonas, porque o pai dela é pastor, né? E aí esse que é um grande viés assim, na formação dela. A sua produção emerge como expressão da vida noturna urbana e se desenvolve em performances que exploram a experiência travesti, atravessada por processos de transição e afetividade. Né? Ela agora estava na 70ª Bienal de Veneza, representando o país. Né? E ano passado ela veio a Manaus e foi a primeira vez que ela expôs em Manaus, que é a cidade de onde ela vem, né? Que ela vive em São Paulo. E aí foi muito emocionante, porque ela pôde trazer um pouco do que ela é hoje em dia, artista, para o local dela de origem, né? E numa outra performance, trazer essa ideia da retomada de um corpo-território dentro da Amazônia. Aqui alguns trabalhos dela. Ela vem também explorando muito essa ideia do têxtil, né? Do campo da moda, do vestir, essas fronteiras tensionando, né? Entre o vestir e o têxtil. Essa é a atual exposição dela, que está na Bienal de São Paulo, no pavilhão. Quem aparecer por lá, está lá. Alguns trabalhos dela. E a Uira. Conhece a Uira? A Uira acho que é mais famosa, né? Porque ela tem até filme dela, né? A Uira, ela vem de uma trajetória também que não é de uma identidade cristalizada da sexualidade. Né? A Uira, ela começa falando que ela era uma drag, aí depois ela vira uma travesti, né? Ela começa a se identificar como uma mulher travesti, e aí depois ela se identifica como mulher trans. Né? Então, assim, essas questões de gênero, né, essa ideia cristalizada sobre essas fronteiras são coisas muito tênues, né, que a gente tem que estar atento, né, ao debate e aos conceitos e às narrativas desses protagonistas, dessas pessoas. Ela foi vencedora do Prêmio Pipa em 2022, ela é indígena e se denomina, né, enfim, como os dois espíritos, ainda existem isso. Né? A gente tem a sigla ocidental, que é LGBTQIAPN+, né? Mas no Canadá, por exemplo, onde eles respeitam mais as ideias dos povos originários daquele território, eles colocam two, né, 2S, que é two spirits, porque os povos indígenas daquela região, a maioria, aceitam, né, e compreendem que as pessoas podem possuir os dois espíritos no corpo. Então eles colocam no início da sigla 2S LGBTQIAPN+. Né? Então, assim, referenciando, né, os povos originários no Canadá. Ela habita em Manaus, ela tem um mestrado em ecologia, é bióloga, enfim, arte educadora, pesquisadora, né? E aí ela tem um trabalho muito interessante com a sustentabilidade e a retomada da floresta, né? O meio ambiente, essa pegada toda que ela vem denunciando aí dentro da sua produção artística. Aqui alguns trabalhos dela, ela trabalha com foto performance, né? A drag da Amazônia, que sai, enfim, dos rios poluídos, né? Tem toda essa construção de trazer uma urgência para a temática da Amazônia. E outra foto performance dela. E outro trabalho dela também. É interessante também de notar que essa maquiagem, ela busca valorizar os produtos da região, a matéria-prima, né? Enfim, tira da própria natureza, os pigmentos, para poder construir. Enfim, tem toda essa valorização, né, da matéria-prima da região também. Bom, através de todos esses trabalhos, né, que eu trouxe para vocês, a gente pode compreender, então, que brechas são abertas para releituras alternativas das performances de gênero e da própria política LGBTQIAPN+, que enunciam posições de sujeitos e espaços de resistência em oposição aos modelos universalizantes dos brancos e ocidentais, né? E se baseiam aí em teorias e também, principalmente, em práticas artísticas que potencializam processos de transformação social, de subjetivação dessas populações que se organizam, são recriadas e ressignificadas. E é isso, gente. Muito obrigado. Agora, essa próxima protagonista, né, é quem? É o... Pode ser ela, assim, na ordem? Ou o Elton primeiro? Então tá. Então tá, a gente faz assim, né? Certo? Então tá, agora a professora Vivian. Isso. Isso, fica comigo para apresentar. Beleza. É que eu vou lá para a Bíblia, vou lá atrás.
Então, boa noite. É tão bom a sala cheia, né? Eu queria parabenizar o Paulo Landa, nosso novo colega da Faculdade de Artes, é o mais novo professor da Faculdade de Artes em processo de portaria sendo feita para a posse, né? Então, eu estou muito feliz, agora é professor doutor Paulo Landa, viu, gente? Da Faculdade de Artes, aprovado em concurso. Então, seja muito bem-vindo à casa. Como vocês perceberam, ele tem muita coisa boa para contribuir com a gente, então a gente vai sugá-lo. Vou falar um pouco da história da música, porque como a gente vai discutir ou conversar sobre corpos queer e travestismo e transformismo, a música tem uma história muito interessante nisso, porque pega a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando está lá proibindo as mulheres de falarem em público. Alguém já leu isso na Bíblia? É bom que mulheres não falem em público, né? Uma coisa direcionada a uma comunidade, não sei o que rolava ali, eu não estava lá de corpo presente, né? Nem fiz uma mesa branca para descobrir o que rolava naquela época, mas Paulo faz uma carta direcionada, e aí, de repente, um papa joga para geral, faz uma bula papal proibindo mulher de se apresentar em público. Então, mulher não estudava? Sim, mulher fazia música, né? Idade Média tem Hildegard von Bingen, que é maravilhosa. Mas, assim, hoje ela é cantada, muita gente canta coisa dela, mas lá atrás, as mulheres ficaram uma galera, um tempo muito proibido, assim, e não podiam fazer nada publicamente. Não era coisa de mulher, entende? Para se resolver isso, não se sabe como começou assim uma data, no dia tal, na época tal, mas um belo dia alguém viu um pessoal cantando e tinha um povo da Espanha com uma voz estranha. Eram homens, figuras masculinas, mas com vozes assim, o que é isso? E descobriram que eram homens castrados. Quando a gente fala castrado, pega a criança antes de entrar na puberdade e tira o testículo fora, corta fora. Joga para o gato comer, tá? Tem dois tipos de castração na Bíblia, inclusive fala disso. Fala de emasculação, que é quando você pega tudo e corta fora, não sei o que sobra ali, que é o que acontece com os eunucos, né? Naquela época lá, os chineses faziam isso. Tem fotos horríveis, assim, de tipo de mutilação que os eunucos passavam, porque eles tinham que cuidar das muitas esposas dos reis. Então, para não correr certo risco, que eles cortavam tudo. Aí, isso é emasculação. Castração tira testículo, tira a glândula que produz a testosterona, não passa por cambiata, que é a muda vocal, a criança vai crescer, vai ser um adulto com laringe infantil, com prego vocal infantil, a falta de testosterona não vai brecar certos hormônios, então eles vão crescer muito para a época, vão ter depósitos de gorduras em locais geralmente femininos, enfim. No final da história, esse pessoal foi abraçado. Mas, para não ficar falando assim, porque eu estou preocupado com a performance daqui a pouco, eu fiz um pequeno texto que chama A Castração ad honorem Dei, do latim, para a glória de Deus. A igreja estava no meio. E os palcos da ópera italiana. Transformismo, corpo e queeridade na história vocal. A história da ópera italiana está profundamente marcada pela figura enigmática do castrato, cantor resultante de uma prática corporal e teológica singular, a castração para a glória de Deus. Entre os séculos XVI e XVIII, meninos eram castrados antes da puberdade para conservar a voz aguda e, assim, servir à música sacra ou aos grandes teatros da Itália. Por que a música sacra? Porque em algum momento o teatro da Capela Sistina era formado por castrati. Os meninos cantores que faziam a voz de soprano, que entravam na puberdade e perdia aquele tipo de soprano, aí virava, sei lá, tenor barítono ou talvez um contraltinho, né? Eles foram sendo substituídos aos poucos por muitas pessoas castradas. E de maneira que passou a ser comum na Itália uma família com muitos filhos entregar o mais novinho para castração, para a glória de Deus. Né? Engraçado. A igreja foi contra, depois foi a favor, e um belo dia ficou contra de novo, mas a gente já chega lá.
Essa operação, frequentemente legitimada como um sacrifício em honra a Deus, ultrapassava o campo religioso e adentrava a esfera estética e política da arte vocal. O corpo do castrato, do italiano, portanto castrado português, moldado entre o sagrado e o espetáculo, tornava-se um campo de disputa simbólica entre devoção, disciplina, prazer e poder. Estudos musicológicos recentes, como o meu, de 2022, e de Emily Wilburn, de 2021, destacam que a castração para a glória de Deus deve ser compreendida como um fenômeno cultural. Castrava-se na Itália toda. Né? Então, centros como Nápoles, seminário lá do Conservatório do Iso Bambini, onde tinha Porra trabalhou, então eles tinham médicos, eu tive acesso nas minhas pesquisas a cartas de médicos dizendo recibo, né? Ganharam tanto de dinheiro para castrar tantos meninos e cuidar do pós-operatório deles. E aí tinha recibo de sédiazinhas, que são cadeirinhas próprias para castração, que o pessoal comprava. Então tinha o pessoal que fazia bonitinho e tinha o pessoal que fazia naquele barbeiro da cidade, que fazia barba, cabelo, bigode e castrava, né? Uma coisa mais ou menos aborto hoje em dia. Quem tem dinheiro paga e aborta bonitinho. Quem não tem morre por aí, tá? Então morriam-se muitos meninos por aí sendo castrados. Seguindo aqui, na Itália barroca, a justificativa teológica funcionava como instrumento de legitimação de uma prática social que, na realidade, respondia também às demandas artísticas e econômicas de uma sociedade profundamente musicalizada. Maravilhoso, né? Ser profundamente musicalizado. Fecha parênteses. A voz do castrado, dotada de uma laringe infantil de pulmões adultos, produzia um som de natureza híbrida, simultaneamente angelical e potente, que fascinava o público e conferia aos cantores um estatuto de celebridade. Nos palcos da ópera italiana, esses corpos transformados tornaram-se protagonistas de um novo regime de visibilidade. As vozes dos castrati, plural em italiano, palavra masculina termina com o, vira i, portanto castrato, castrati, são os castrados, interpretavam tanto os heróis masculinos quanto figuras femininas, porque a castração não necessariamente dizia que o menino vai ser um soprano. Ele podia ser um contralto, né? O castrato mais famoso do Handel, o Senesino, era contralto. E sua presença desafiava as categorias tradicionais de gênero. Como observa Wilburn, o castrato representava uma corporeidade liminar, um sujeito masculino que vocalizava em registros femininos sem pertencer plenamente a nenhuma das polaridades do binário do gênero. A ópera barroca, ao acolher essas vozes ambíguas, inaugurava uma estética do entre-lugar, no qual o corpo e a voz escapam às normas que delimitavam masculinidade e feminilidade. Esse fenômeno pode ser lido à luz do transformismo, entendido como gesto performativo de transitar entre papéis e aparências de gênero. No contexto da ópera italiana, o transformismo não se restringia ao uso de figurinos ou disfarces, mas envolvia uma transformação ontológica do corpo e da voz. O castrato encarnava personagens masculinos de tessitura aguda, ou papéis femininos de força heróica, inaugurando um espaço de indeterminação que dissolvia fronteiras identitárias. Tal plasticidade vocal e performática antecipava o que hoje a teoria queer denomina performatividade de gênero. A ideia de que o gênero é uma construção contínua articula por gestos, sons e presenças e não uma essência biológica e imutável. Assim, o corpo castrado adquire relevância não apenas como instrumento técnico, mas como signo cultural. Ele é simultaneamente objeto de sacrifício religioso e de desejo estético. A castração, em honra de Deus, para a glória de Deus, reflete uma ambiguidade. O corpo é mutilado para se tornar veículo de transcendência, mas, paradoxalmente, essa mesma mutilação o transforma em objeto de fascínio erótico e teatral. A ópera italiana do período barroco, permeada por papéis travestidos e vozes híbridas,
materializava esse jogo de espelhos entre o sagrado e o profano, entre o divino e o desejante. A perspectiva queer contemporânea permite revisitar esse universo sem anacronismos reducionistas. Embora os castrati não se identificassem com categorias modernas como trans ou não binário, né? Não era uma coisa que existia na época, seu estatuto corporal e vocal os coloca como precursores de uma estética de transgressão. O palco italiano da ópera, espaço de ficção e artifício, funcionava como laboratório de gênero, em que a performance vocal redefinia o que podia ser considerado masculino ou feminino. O corpo do castrato, disciplinado pela igreja e celebrado pela arte, revelava os mecanismos de poder que regulavam tanto a voz quanto o desejo. Por outro lado, a leitura contemporânea também exige cautela metodológica. Não se deve projetar sobre o passado categorias identitárias atuais, mas reconhecer que os castrati encarnaram de modo singular uma experiência histórica de desvio e ambiguidade. A castração ad honorem Dei produziu corpos que não se encaixavam nas normas vigentes, tornando-se, por isso mesmo, figuras paradigmáticas de alteridade. Esses corpos vozes tensionavam as fronteiras entre o divino e o humano, o natural e o artificial, o masculino e o feminino, categorias que a teoria queer identifica como construções discursivas e performativas. Com o declínio dos castratos no século XIX, por várias razões, a coisa da indústria chegando, Revolução Industrial, a coisa das guerras, o que serve um canhão na guerra se ele não tem balas? Essa era uma das expressões usadas a respeito de castrati, que é do que me serve um homem numa guerra sem balas, né? Era bem isso, a brincadeirinha. Esses cantores castrati passaram a ser substituídos aos pouquinhos por falsetistas, e as mulheres puderam cantar, a bula papal caiu e a proibição nos estados papais não existia mais. Então, as mulheres assumiram os papéis femininos. Com o tempo, elas estavam prontas para cantar, elas chegaram dando o nome. Mas até lá eram castrati. Se a altura média de um homem era de 1,60 m, o castrato chegava a 1,92 m, como fez Farinelli, o grande castrato, mais famoso, pelo menos da história, né? Porque eles cresciam muito mais do que o normal para a época. Eu não vou falar dos trouser rolls, que são os papéis de calça, que esse vai ser o tema da professora Viviane Cubo, mas que são papéis interpretados por mulheres travestidas de homens, que já é o oposto, tá? Que é uma maneira da ópera manter viva a herança do transformismo vocal. A prática da castração não foi apenas um episódio da história médica ou eclesiástica, mas um ponto de inflexão na relação entre corpo, arte e gênero. O legado dos castrati persiste na maneira como o canto lírico e a performance cênica exploram as zonas limítrofes entre voz e identidade. Por fim, em suma, a castração ad honorem Dei constitui um dos fenômenos mais paradoxais da história das artes ocidentais, uma prática de violência sacralizada que gerou uma das mais sofisticadas expressões estéticas do barroco. Nos palcos da ópera italiana, o corpo castrado transformou-se em signo de transcendência e transgressão, revelando como a arte pode converter a mutilação em símbolo, o interdito em beleza e a anomalia em potência criadora. Revisitada sob a luz dos estudos queer e do transformismo, a voz dos castrati ressoa ainda hoje como metáfora de corpos que desafiam o binário, transbordam a norma e transformam o sofrimento em arte. Obrigada. Muito obrigado, professor Sérgio. Agora passarei a palavra para a professora Viviane. Boa noite, gente. Estou aqui num lugar, assim, me sentindo muito honrada, mas realmente não no lugar de fala, então eu acho que a fala do professor Paulo é muito importante de como a presença do corpo trans, a presença do corpo queer é importante nesses lugares também, né?
quando o Serginho pediu para que eu falasse, principalmente da minha experiência com o nosso coral trans na Universidade Federal do Paraná, eu fiquei me sentindo um pouco incomodada por estar falando no lugar da minha aluna, Manu, que é a minha orientanda de TCC, que é a regente do coro, e falei, não, eu vou falar sobre outra coisa. Mas, enquanto vocês estavam falando, eu falei, não, eu acho que eu quero marcar esse lugar dela, eu quero colocar ela aqui, a gente sabe da dificuldade de trazer, né? E eu vou tentar juntar as duas coisas, né? Eu acho que o que o Serginho traz para a nossa história da música, né, para a área da música, mas para a história das artes, assim, é como essa divisão binária de gênero, ela é algo, assim, que foi em diversos momentos da história sendo contestado ou fazendo parte da expressão artística, assim, porque realmente é uma divisão que não faz parte da expressão artística humana. A relação da voz, que daí é o tema que eu quero trazer hoje, do que é uma voz feminina e do que é uma voz masculina, é algo que permeia desde a antiguidade, né, essas questões. A gente vai ter nos escritos de oratória falas sobre como os homens deveriam evitar a voz falsa, que hoje a gente vai chamar de falsete, por exemplo, pois é uma voz feminina, é uma voz que mostra fraqueza. Ao mesmo tempo, alguns séculos depois, a gente vai ter os falsetistas sendo celebrados como vozes mágicas, como vozes, né? Então, homens que cantavam com vozes muito agudas. Então, toda essa percepção do que é masculino, do que é em relação à voz e à expressão musical, isso vai sendo construído ao longo da história, e são limites que sempre estão sendo, assim, contestados, né? Então, essa ideia binária de naturalidade, é isso, é aquilo, é algo que não condiz com a nossa própria expressão artística, né? E aí é interessante, quando a gente olha para o movimento da ópera e do canto nesse contexto, que essas questões do travestismo, isso vai estar acontecendo, por exemplo, também na comédia dell'arte, né? A gente vai ver a presença de um tipo de personagem muito tradicional em Veneza e Florença, que são as amas, as velhas amas. Então, as servas, né, geralmente das donzelas, assim, que eram senhoras mais velhas, que era uma máscara interpretada por homens, para demonstrar, de certa forma, uma voz muito grave. Então, já se tinha... E o objetivo era verossimilhança, era mostrar uma voz idosa. E eles não tinham problema em colocar um homem para fazer isso, porque o objetivo era outro. Então, era um homem travestido de uma mulher que vai fazer com que a máscara da ama se torne um personagem central em todas as peças de comédia dell'arte do século XVI e início do século XVII. A comédia dell'arte vai ser importantíssima para a história da ópera, porque o tipo de personagem que vai estar presente nas histórias vai sofrer influência tanto da tragédia grega, mas também da comédia dell'arte. Então, a gente vai ter, principalmente em Veneza, toda a ópera vai ter uma ama, né? E essa personagem vai ser feita por um tenor. Então, você vai ter um tenor fazendo uma personagem para mostrar essa voz mais envelhecida, né? E era algo, assim, esperado, né, nas óperas venezianas. Então, essa brincadeira, né, que na época tinha uma questão cômica, mas também uma questão de buscar uma verossimilhança, isso era entendido como parte da expressão artística, sem nenhum problema em relação a isso. E, concomitantemente, com a presença dos castrati, né, que estavam, assim, a existência dos castrati já era algo que questionava esse binarismo. E aí, no contexto do canto, no nascimento da ópera, começa-se, então, uma associação dos tipos de vozes a gênero. E isso não era algo da origem dos termos contralto, tenor, baixo, soprano. Essa terminologia nasceu para classificar vozes de homens, no contexto da música sacra. Então, a partir do momento que nasce a polifonia, depois da Ars Antiqua, a Escola de Notre Dame, se começa a nomear, então, quem canta grave é o bastos, depois vira baixo. Quem canta um pouquinho mais agudo vai ser o tenor, que antes era a voz tenérea, né, que mantinha a polifonia. Aí a gente vai ter os altos, contraltos, todos homens, e sopranos são os meninos cantores. Então, é uma classificação que está falando do quê? Grave e agudo, só disso.
Com a ópera, e com essa necessidade da gente ter, eu preciso de uma voz tal, isso, personagens, né? Começa a falar, então eu preciso de uma soprano, eu preciso de... E aí começa-se a associação dessa terminologia para falar de vozes e de gêneros, até porque as mulheres começam, em Veneza, principalmente, a ocupar os palcos. Então, enquanto a gente vai ter Roma, tendo as personagens mulheres sendo feitas por castrati, Veneza já vai ter castrati, mulher, vai ter todo mundo, né? Então, e essa nomenclatura, a partir de então, começa a se relacionar com o gênero. E o que a gente vê atualmente, e aí depois com a queda dos castrati, a gente vai ter ainda essa falta de heróis masculinos com vozes agudas. Tanto que daí a gente vai ter o fenômeno dos personagens, né, dos heróis, que são feitos por contraltos, por mezzo-sopranos, né, na ópera do final do século XVIII, começo do século XIX. Então, esse gosto por essa quebra, isso se perpetua ao longo da história da música e da arte, né? E aí é muito interessante, tem um texto, não sei se vocês conhecem a Luisa Francesconi, é uma cantora que já cantou aqui, eu estava até falando com os meninos ali. Ela escreveu um texto sobre os papéis em travesti, que são esses papéis do ponto de vista daí feminino, né, que é ela sendo um herói. E ela faz uma análise relacionando com Butler, muito interessante, de como, para ela, foi uma experiência de, realmente, de subverter a questão de gênero, assim. Ela experienciando enquanto cantora isso, né? Que não é tão comum, né? É somente contraltos, mestre-sopranos. E aí ela vai falando sobre como assumir esse personagem masculino fez com que ela se sentisse diferente, ela se sentiu mais livre. Ela sentiu que ela podia falar com o maestro, coisas que... Então, são questões que mostram como são construções sociais, culturais, né? E aí, o que eu quero puxar, daí trazendo minha aluna Manu Santos, que é uma cantora trans, e foi com quem foi a minha escola atual enquanto professora que pensa sobre isso, né? Professora cisgênero, hétera, enfim... que ela me desafiou na sala de aula. Foi a presença que me fez olhar para essas questões e perceber a falta que a gente tem no âmbito da educação musical de preparar artistas que não ocupam essa binariedade, né? E como nós não fomos preparados para isso, enquanto professores de artes, de música. E a importância da escuta, a importância de momentos como este, dentro de uma universidade. E, assim, esse olhar de que, em relação aí que é a minha área, o canto, né, classificação de voz, primeiro, não está falando de gênero. Então, se a gente olha a história da música, não faz sentido a gente olhar para um coral e falar meninos, meninos. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? Inclusive, é uma grande... Eu já fiz essa fala com a Manu num congresso de canto coral, e é algo que é um grande incômodo, né? Muitas vezes eu tive uma experiência de um coro infanto-juvenil em que um dos coralistas, ele começou a vir para o coro de unhas pintadas, aí ele começou a colocar roupas femininas somente no coro. Quando saía, era um menino de 13 anos, ele não se vestia assim. Mas o coro foi um lugar de acolhimento para essa expressão. E não tem outro assim, não dá para a gente pensar em educação musical sem pensar nisso, assim, num ambiente de acolhimento e que permita a expressão artística, esses corpos estarem presentes. Então, em relação à Universidade Federal do Paraná, né, onde eu atuo como professora, Manu foi minha primeira aluna trans, foi a primeira pessoa que falou, professora, eu sou uma mulher baixo, uma mulher barítono. Como é que você vai lidar com isso? Porque eu ficava, vai lá, meninos. É isso, mano, vamos juntas. E eu aprendi, e assim, pesquisei muito, orientei a pesquisa de TCC dela, e ela falou, professora, eu quero fazer um coral trans. Um coral trans? Ela falou, mas eu acho que eu quero só um grupo, assim, de estudos, assim, da voz trans. Abrimos inscrições, apareceram 80 vozes trans. 80. E aí começou, então ela chamou fonoaudiólogas, chamou não sei o quê. Ela falou, prof, não, eu acho que vai ter que ser um coral. Vai ter que ser um coral porque a gente quer fazer coisas juntas, assim. E eles, enfim, a lista trans, chama lista trans,
já tem 2 anos. Manu é a regente preparadora vocal, ela fez um TCC sobre isso, está tentando mestrado atualmente e com certeza vai passar. A banca dela, eu não sei se vocês conhecem a Meg Hayara, é uma professora trans de Curitiba. Eu acho que foi a nossa primeira professora antes da Letícia. A gente tem algumas professoras negras. A Meg, eu não lembro, mas a Meg Hayara é uma professora importante da área da educação que esteve na banca da Manu também, e a gente está fazendo um movimento importante na universidade a partir da lista trans. Então, a gente está na discussão das cotas trans, e isso está mudando o ambiente do curso de música, né? Os meus alunos de canto, eles já, quando eles vão para os corais nas escolas, eles já não usam uma linguagem binária para se referir a vozes graves e vozes agudas. Eles falam vozes graves e agudas. Soprano, contralto. Fala meninos, meninos. Então, a gente já vê esse movimento, e principalmente a presença, né? O coro, a lista trans foi o primeiro coro trans do Brasil, depois a gente teve o coro da Eva Treva, em São Paulo, e é um movimento que está se perpetuando, né? Então, de dar espaço no palco para essas corporalidades, para essas vozes que são diferentes, são vozes que vão estar passando por um processo de humanização, que vão estar em constante transformação, e queria compartilhar para vocês, educadores, de artistas, de como a gente precisa oportunizar, por meio do nosso discurso, por meio das oportunidades e por meio da nossa forma de atuar, essa diversidade de expressões artísticas. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela fala, professora, pela partilha. E para encerrar nossa mesa, o professor Elton. Né? Esse microfone aí, amigo. Vai apresentar? Boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui, né? Acho assim, que o essencial é esse momento de interação e perspectiva interdisciplinar dentro da universidade. E é algo assim, é algo muito caro para nós, sobretudo no sentido de pensar as ciências, as epistemologias, no sentido das normas, não só de gênero, mas da ciência e de uma narrativa, de um construto de uma ciência, né? Todos nós sabemos, né? Balizadas aí no racismo, na misoginia, na LGBTfobia, enfim. Vou trazer alguns elementos, né? Eu trouxe aqui um script, mas com um debate, né? Com os elementos que os colegas estão trazendo, já estão indo para outro caminho, mas o importante é o diálogo, né? Desde já abro para o debate, né, para as interações, quem quiser levantar a mãozinha, né, meus alunos aqui, né, eles estão se perguntando, eu trouxe uma turma do curso de Serviço Social, eu sei que vocês estão se perguntando qual a relação do serviço social, da formação do serviço social, sobretudo na perspectiva marxista, para com as artes, né? Já para começar essa reflexão, nós temos aí a perspectiva da linguagem, a linguagem quanto dimensão basilar da formação da assistente social e do psicólogo. Então, a linguagem nos, né, possibilita essa dimensão transversal, seja na linguagem falada, na não falada, na psicanálise, ou na linguagem simbólica e dos corpos. Né? Uma vez que a gente está falando que estamos falando da teoria queer. E aí o professor Paulo Holanda trouxe uma reflexão bem interessante, pertinente, que é olhar numa perspectiva da Amazônia, numa perspectiva da América do Sul e da América Latina, né? E numa perspectiva anticolonial, né? Pensar os nossos corpos no sentido de nossa ancestralidade indígena, preta e negra, né? Eu acho magnífico a perspectiva da teoria queer, todavia, porém, entretanto, é uma perspectiva teórica, epistemológica, que surge, né, e que se fortalece nos Estados Unidos, né? Judith Butler, maravilhosa, Angela Davis, né? Enfim, mas temos que olhar para dentro de si. E aí os companheiros trouxeram aí fatores de uma historiografia fascinante. Primeiramente, agradecer, né, a Faculdade de Artes, FAArtes, em nome do convite aqui do professor Sérgio, né, professor doutor Sérgio. Muito obrigado, professor, por esse momento, né, por essa interação, que possamos
né, a partir de hoje, avançar numa perspectiva de uma universidade que não fique só nessas caixinhas, né, só nesses enquadramentos epistemológicos, né, que isso é um dispositivo, né, arte da guerra, um dispositivo da classe dominante, né, dividir para controlar e alienar e segregar nossos corpos e as ciências. Parabenizar o professor Paulo Holanda, professor doutor, né, defendeu a tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro recentemente, né, aprovadíssimo aí no processo de nomeação aqui na universidade, já é um colega que já está aí na luta, na resistência, e agora se efetivando enquanto docente para nós é um presente, né? E lembrando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na semana passada, aprovou a cota trans nas universidades. E coaduno com a crítica dos companheiros no sentido do lugar de fala, do protagonismo de corpos dissidentes sexuais e de gênero, né? Então seria interessante a gente ter, de fato, e convidar, então, no próximo momento, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas travestis, enfim, dissidentes dessas normas de gênero e sexuais, né? Todavia, a gente já teve uma abertura magnífica com a companheira Cici, né, que já trouxe, né, todo esse corpo político, toda essa resistência amazônica, né, brasileira e latina. Recentemente, nós tivemos a companheira Michele Pires, a primeira doutora, mulher travesti, doutora em História pela Universidade Federal do Amazonas, do FAM, né, que tem grande perspectiva de voltar para a universidade, na docência, então a gente também está ansioso nesse sentido, né, de esperar a companheira, quem sabe a Universidade Federal do Amazonas vai ter a nossa primeira professora mulher travesti, né? Então a gente tem que criar essa ansiedade no sentido do afeto e da alegria e da resistência. Já foi? Bom, eu trouxe sim alguns pontos, dialogando muito com a teoria queer, obrigado, professor, pensando, sobretudo, no sentido desses elementos da teoria queer, no sentido da dimensão dos Estados Unidos, estadunidense, né, dialogando aí, sobretudo, com o Judith Butler, no campo da filosofia, né, abrindo parêntese, a minha perspectiva aqui dialógica, reflexiva, é no campo sociopolítico, né, como os colegas falaram aí, a minha formação vem do serviço social e da psicologia, então eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir. Já abro também aqui para o debate, quem quiser comentar, falar, trazer reflexões, eu acho que vai ter um momento de debate. Controle o tempo, viu? Bom, eu também trouxe um ponto importante, que é esse livrinho aqui da companheira Guacira Lopes Louro, né, companheira professora do Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, que escreveu esse livro, Um Corpo Estranho, ensaios sobre sexualidade e teoria queer. É um ponto muito essencial para a gente entender, nessa base conceitual que os colegas já trouxeram, tanto Paulo como a professora, como o Sérgio, colocaram esses elementos aí dessa questão etimológica e conceitual do que seria esse queer, né? Mas aí, trazendo esses elementos, é importante a gente sempre pensar, né, a dimensão das particularidades da América Latina e da Amazônia, né? Então, vou tentar fazer uma reflexão no diálogo de pensar esses corpos estranhos, corpos estranhados, corpos dissidentes de gênero que não se identificam com essa norma sexual, né? E pensando na dimensão queer, enquanto corpos, a gente tem na historiografia brasileira vários pontos importantes para entender essas expressões de enfrentamentos e dissidências de gênero. E aí, Paulo Holanda trouxe, o professor Paulo trouxe, um fator importante, que é falar de Tibira, no século XVII, trazendo dimensões do período colonial. Então, é importante a gente pensar como é que esse corpo, né, que se reverbera num bojo de uma revolução, de uma dissidência, de um enfrentamento, como é que a gente vai lidando com o dispositivo da dimensão política. E aí, pensando na estrutura de uma perspectiva de uma teoria anticapitalista, seja na teoria marxiana, marxista, pensar como é que esses corpos resistem nesses processos, né, de ditames de controles, de mecanismos. E aí, quando a gente pensa na sexualidade, nessas reverberações dissidentes,
a gente vai entender a sexualidade e o seu tempo histórico, que o professor Sérgio trouxe muito bem, entender essa sexualidade, essa expressão e seu tempo histórico. E aí, um ponto importante é a gente sempre entender qual o percurso da sexualidade no processo da sociedade moderna. Como é que era a sexualidade na Idade Média? Né? O direcionamento era para reprodução e procriação a partir do divino. O professor Sérgio já tocou. Né? Que elementos eram colocados, sobretudo, no sentido de entender essa sexualidade e essas expressões de gêneros, seja na simbologia ou no corpo, ter sido através de uma religião. Né? E aí, vindo para cá, eu estava lembrando do livro do Marquês de Sade, lá na etimologia e surgimento, né, do sadismo, que Marquês de Sade coloca uma coisa interessante no século XVIII, no surgimento do livro, né? Os poderes que direcionam esse mecanismo de controle. E aí, não por acaso, ele coloca os 4 principais sujeitos, né, os protagonistas desse livro dele, que é direcionado pelo poder cristão. Lá ele coloca a simbologia do padre ou do sacerdote, do poder da burguesia, do grande capital, do poder judiciário, através de um juiz, e do poder do político. Né? Será que é coincidência quando a gente vai na historiografia, que o professor trouxe muito bem, porque sempre o que temos por detrás são os mecanismos de um grupo ou de uma classe dominante. Né? No processo do início do advento do capitalismo, a partir das primeiras, do que antecede a primeira Revolução Industrial ou pós-primeira Revolução Industrial, nós temos a sexualidade como elemento de procriação. E Karl Marx falava do exército industrial de reserva, que era a prole. De onde que vem o proletariado? Da prole, dessa produção, né? Da exploração dessa classe trabalhadora. Olha a dimensão da sexualidade aí. E o que Michel Foucault vem trazer um elemento interessante. Né? O grande Michel Foucault, aí uma referência nos estudos de sexualidade, grande filósofo francês, vem colocar para a gente 2 pontos importantíssimos para entender essa expressão e controle dos corpos através da sexualidade, que é a confissão, o confisco. Olha a linguagem, olha o poder. De onde que vem essa confissão? O nome, como é que se falava lá em Minas? Você que é mineiro, crê em Deus Pai, em nome de Deus, de Pai. Marilena Chauí, grande filósofa, fez um texto pegando a referência desse cristianismo e na dimensão da cultura mineira, né? Eu acho que eu compartilhei já com a minha turma. Se não compartilhei, eu vou compartilhar. Olha como é que a gente vai entender, a gente vai trazendo reflexões, né, de corpos que vão resistindo a partir de uma estrutura de poder. Outro ponto importante é a gente entender como é que foi construída essa ciência, essa academia, né? E aí nas minhas aulas com as minhas turmas, que majoritariamente são compostas por mulheres, o primeiro ponto que eu falo para elas é por que as profissões ligadas ao cuidado são direcionadas às mulheres. Serviço social, psicologia, pedagogia, enfermagem. Qual o elemento estruturante, balizado no patriarcado, nas normas de gênero, nós temos por detrás? Né? Esse binarismo. E aí eu pensando, vocês trouxeram questões magníficas, no sentido, né, de entender essas expressões de gêneros através da performance. Que performance de gênero é essa? Que expressões simbólicas são essas, balizadas no dispositivo de controle do binarismo, do que ali já é o que é masculino e o que é feminino. E aí a gente pode dialogar com o campo da psicanálise, na perspectiva da gênese das nomeações. Quem nomeou o que é masculino, o que é feminino? Quem nomeou a voz masculina e a voz feminina? Né? Como é que a gente entende? Né? Que sistema é esse, né, que tem como tática eminentemente o controle, né? A norma, a violência, o medo? Né? Não à toa que a base não só do cristianismo, mas das religiões monoteístas é o medo, né? É único, um ser divino. E aí os colegas trouxeram muito bem esse elemento desse dispositivo do divino. O que é divino?
E aí, sempre nas minhas aulas eu falo, né, qual é a expressão, o que é que significa esse pecado, né? Esse medo. E aí um ponto muito importante, né, que o professor Sérgio colocou é essa estética da transgressão. Na historiografia nós temos um bojo de transgressões. Tem Tibira no século XVII, tem Madame Satã na década de 30, tem Cintura Fina lá em Minas Gerais, né? Temos Pablo Vittar hoje em dia. Qual é a relação desse corpo, dessa estética? De Pablo Vittar, lá com Tibira no século XVII. Como é que a gente pode entender esse processo colonial e sociopolítico a partir de um corpo de uma drag queen, né? Dissidente, uma estética dissidente de gênero, né? Que uma mãe que tem mais de 70 anos, que me expulsou de casa, inclusive, hoje fala, olha, a Pablo Vittar está na TV, eu virei fã dela. Olha os elementos. Futuro das ciências sociais, psicólogos, olha a linguagem. História de vida. O professor colocou, né, a reflexão dos eunucos. Que história de vida esses sujeitos viveram? Né? Que sofrimentos psíquicos, que atravessamentos de raça e classe e gênero nós temos para entender. A linguagem está aí. Né? O que nos une enquanto sujeito, e aí tem um conceito, né, na dimensão da teoria marxista, o conceito de ontologia do ser social, né? Essa relação sujeito e natureza, corpo e natureza, né? Essa imersão, e quando eu dou aula de ontologia do ser social, eu sempre falo, a gente está dentro de uma floresta, né? No meio da Amazônia. Olha para ali a floresta, a mata. Isso é ontologia do ser social, não precisa ir lá para Lukács na Europa, na Hungria, enfim, no leste europeu, na dimensão colonial do conhecimento europeu. A gente tem aqui a nossa ancestralidade, né? E aí, vocês trouxeram esse ponto muito importante, que eu gostaria de ouvir também, não só a galera do ser social, mas os demais das artes, né? Dos vários campos da arte política. A arte é isso. Dimensão social política. É a ontologia do ser social. Né? Não à toa que Karl Marx tem escritos na dimensão do bojo da cultura, já o velho Marx, né? Antes do falecimento. E dentre outros vários teóricos marxistas ou marxianos, enfim. Então isso é importante. Se eu falar alguma besteira, eu tenho três, eu vou pedir ajuda aos universitários, né? Porque são 3 artistas e um que vem nas ciências humanas e sociais. Mas a minha perspectiva vem nesse sentido, né? De pensar o que nos une, né? Através da linguagem, através das expressões, através das corporalidades, das vozes, né? E como é que isso recai nas expressões da questão social, né? No autoextermínio, no suicídio, na intenção suicida, da população LGBTQIA+, da população que não segue essas normas, dos corpos dissidentes, né? Que corpos são esses? Eu lembro da minha infância muito da Vera Verão, né? Quando era criança, da década de 90, grande artista, Jorge Lafon. Não sei se os meus alunos conhecem, né? Os mais novinhos não, né? Conhecem. Quem que faz Vera Verão? Que corpo foi aquele, né? Que corpo dissidente é aquele? Mas por que a gente quer falar de teoria queer e ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, sendo que a gente tem aqui uma ancestralidade, corpos pretos, negros? A gente tem Tibira, que resistiu. Quem nomeou Tibira de um corpo estranho, anormal? Por que ele foi exterminado, execrado? Por que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e mulheres travestis? Por que na universidade a gente não tem professoras travestis e trans? E para a gente se manter aqui, os professores, é uma peleja. A gente ousa enfrentar essa universidade, a epistemologia, seja no racismo, na LGBTfobia, no classismo. E vocês sabem muito bem disso. Então, para a gente estar aqui é muito caro. E vocês vão voltar para cá. Daqui a pouco, quando eu estiver velho, te virar maricona, né, Sérgio? Vocês vão estar aqui, vão se preparando. Vão se preparando, que vocês vão estar aqui. E não é fácil. Então, a gente tem que abrir. A gente está abrindo essas porteiras. Mas para eu estar aqui, várias companheiras tiveram seus corpos exterminados. Né? A gente fala das trincheiras de lutas, né? As companheiras travestis e trans.
elas foram exterminadas. Para eu casar, né? Para eu ter casado, sou divorciado atualmente, mas eu casei. Realizei esse desejo, não entendi ainda na psicanálise de onde veio, mas eu casei. Mas para eu ter casado, isso não foi dado. O STF não votou lá em 2011, né? 11 ou 13. Não foi dado isso. Quantos LGBTs quer mais morrer? Que corpos foi isso? Né? Para finalizar, mas eu acho que é isso, gente. Eu trouxe esses elementos para a gente estar pensando, dialogando, refletindo, no bojo sociopolítico, nessa interação, entendendo as expressões da corporalidade no sentido da ontologia, da essência desse ser, e no sentido de pensar uma arte política e que existe. Né? Então, a arte ela é um preâmbulo aí de todo um entendimento de si, de uma expressão e de exercício de cidadania. Né? Não à toa que um dos elementos da extrema-direita atualmente, inclusive do bolsonarismo, é o ataque aos artistas. Né? Também. Né? Por que todo mundo fala Lei Rouanet e aquela... Isso aqui é Blanc? Não é? O de Blanc é para dar dinheiro para artista, para bancar trabalhos, como é que se diz? Usam os vários termos de cunho moralista, pseudo-moralista, enfim. Né? Mas por que o ataque sempre... Aí, para finalizar, por que a classe dominante, a estrutura desse grande poder, sempre ataca a arte, a sexualidade? Né? Tem aquele ditado, né? Inclusive, a gente que trabalha com saúde mental sabe que um dos elementos da saúde mental é o sexo, e aí, né, a psicanálise traz para a gente um elemento importante, que é o eros enquanto pulsação de vida, enquanto energia vital. Né? E isso vem da sexualidade. Não no sentido da genitália em si, né, da penetração, mas das várias expressões da sexualidade e de sexo. Né? Mas, assim, a gente tem uma ideologia e um mecanismo tão repressivo que, no cotidiano, as pessoas pensam que sexo é ali, né? Duas genitálias, meter, gozar, e a sexualidade vai para além disso. A gente tem aí um elemento que o professor trouxe muito bem, de uma historiografia balizada no Ocidente através da igreja. Né? O que significa? Como é que tinha só casar virgem, começar a transar depois do casamento? Tem uma dimensão aí, tem um mecanismo de controle desse corpo. Né? E quem ousa a enfrentar? Né? Então, para a gente estar aqui é porque teve uma vanguarda que antecedeu a gente. Então é importante, né, a gente estar sempre atentos e atentas a definir essa universidade. Ano que vem é ano de eleição. Então a conjuntura da extrema-direita, vocês sabem muito bem, né? Em nome de Deus, da pátria, família, enfim, essas balelas todas aí. E a gente sabe, ontem o Congresso aprovou um projeto de lei, né, apelidado de projeto de lei da pedofilia. Né? Como que se defende tanto a família, Deus, e no cotidiano esse Congresso aprova as leis bizarras? Como é que você vai reforçar a pedofilia e impedir que uma criança que foi estuprada, abusada, não possa ter o direito do acesso à saúde e do aborto como saúde? Né? Que ideologia cristã é essa? Que Deus é esse? Né? Nessa ideologia, né? Nesse mecanismo de poder. E aí, para finalizar de fato, eu costumo falar, porque às vezes quando eu falo essas coisas lá no serviço social, na psicologia, o povo pensa que eu sou ateu. A dimensão da espiritualidade é uma coisa, a dimensão energética e espiritual é algo. A religião enquanto poder, enquanto instituição é outra. Não à toa que no processo histórico da humanidade, né, as religiões monoteístas sempre foram direcionadas pelo mecanismo de poder e controle de corpo. Não à toa que a base hoje da extrema-direita no mundo é a religião. Né? Então, é isso. Muito obrigado, professores. Se eu falei alguma besteira, me desculpe. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Elton, pela contribuição nessa noite. Gente, estamos com o horário avançado, ainda temos a performance do professor, porém, então a gente vai abrir o espaço para 2 perguntinhas. Tem 2 perguntas, levantem a mão, quem tiver, e aí a gente faz e a gente responde. Pode ser? Alguém tem alguma consideração para falar?
Algum questionamento, alguma contribuição? Quero ver, Sérgio. Não temos. Temos uma ali. Pode falar. Pode levantar, falar. O microfone não chega aí. Ou você quer vir na frente, não sei. Tem gente que é tímido, né? Que não gosta. Aí, pronto. Olá, boa noite. Acho que eu já peço desculpas, porque eu posso cometer alguns crimes de guerra aqui falando. Sou apenas um jovem, tenho 19 anos, meu nome é Carlos Eduardo, e a primeira pergunta que eu tenho que fazer é se tem uma pessoa queen aqui na mesa. Tem? Sim ou não? Tem? Certo. Então já começamos bem, porque em muitas mesas que existem por aí, em muitas palestras, etc., não tem uma pessoa trans, não tem uma pessoa negra, vamos falar de racismo, não tem nenhuma pessoa negra lá, tem pessoas brancas que é esse sinal da estrutura do poder. Também eu posso citar que essa estrutura do poder pode ser, sim, utilizada até por pessoas que são da comunidade, para afetar até as pessoas da própria comunidade. Então, isso é terrível, porque a comunidade já, com o tempo, já vem se rachando. Por exemplo, que eu posso dizer ao LGB sem o T, que está, acho que, se eu não me engano, na Inglaterra, talvez, e está ficando forte assim na própria comunidade. A própria comunidade se odiando, que era, em vez de se juntar, só se matam. Sendo que a direita está aí, quer que essas pessoas morram, quer que negro morram, gay morram, tudo aquilo que não faz parte da família dela, homem, mulher, não faz parte do binarismo. E é isso, é a minha pequena fala, eu agradeço. Obrigado, Carlos, né? Obrigado, Carlos, pelas colocações. Mais alguém queira falar alguma coisa? Alguma contribuição? Não? Então, pronto, vamos dar continuidade. Eu quero agradecer a composição da mesa, tá? Os professores, a professora. Esse debate foi muito profícuo, né? Eu acredito assim que trouxe muitos questionamentos e é sempre muito interessante quando surgem mais questionamentos, né, do que respostas. Eu acho que a temática é aberta a todos aí para construção, enfim. E foi uma noite muito prazerosa nessa composição, tá ok? Muito obrigado e a mesa se desfaz agora.